Aê, começando mais um Cinematografia, episódio. Eita, 42? Perdi a Hum, conta. Eu não, acho é que mais, né? é mais ou menos, eu não lembro Eu acho que é o agora. 44, se não me engano. Vixe, então já estamos bem pra E frente agora aí. já chegamos a perder a conta. Isso é um bom sinal, É bom, é meninos. Isso é bom. um É bom sinal que, sinal. sinal que estamos envelhecendo, já. O Alzheimer tá chegando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Cinematografia, nosso podcast da escrita do cinema. E hoje, episódio 44, 45, 46, tanto faz, mas é um episódio comemorativo, como vários outros, porque hoje especificamente a gente vai falar sobre uma obra clássica dentro de certo padrão, mas que vem Olha, coroar uma pera aí, grande para homenagem. tudo. Olha, fui ver o episódio, Para olha, tudo. olha o que eu recebi no celular aqui, ó. 1 ano de canal, Aham. gente. Feliz aniversário, 1 ano de Mentira! Um canal. ano? Eu acho que Um é da ano? criação do canal. Pode ser que a gente não tenha publicado as coisas antes. Mas olha que E bonitinho. que estranho. A gente É. começou em agosto, hein? Então, mas eu acho que deve ser da fundação, quando o Jason criou o canal, entendeu? Pode ser. É, Pode Pois ser. porque. é, então. Feliz 1 ano, gente. Feliz 1 ano de criação, a gente comemora tudo. Provável. Gente, Não, a gente vai comemorar isso decentemente em É um algum ano de momento. canal, não um ano de uploads, né? exato. É o Exato. episódio número 44, tá? É só por isso que eu tava Ah, checando também. pronto. Acertamos, eu deixaria essa parte aqui no começo do vídeo mesmo, não mexeria. Sem Também. dúvida. Ficou ótimo. Bom, portanto, comemorando 1 ano da nossa existência Enquanto digital, projeto. mas, acima de tudo, estamos comemorando 100 anos de um dos diretores mais importantes e influentes do cinema hollywoodiano, especificamente da comédia. E eu tô falando de 100 anos de Mel Brooks. E por conta disso, hoje a gente vai falar sobre Young Frankenstein ou Jovem Frankenstein, ah, que é talvez a comédia mais famosa do Mel Brooks e, obviamente, gente, tudo depende do quanto você conhece do Mel Brooks, da história dele, mas é quase certeza que essa foi a comédia que primeiro chegou para você quando você ouviu falar em Mel Brooks. Portanto, eu sou Flávia Ariello. Fernando Gelones. Eu sou o Jason Frankenstein. It's alive. From Frankenstein. É, Frankenstein. It's alive. It's alive. Bom, estamos aqui então vivos e vamos discutir essa comédia que eu tenho certeza que se você tem mais de 40 anos, essa comédia passou por você muitas vezes. Provavelmente, se você tem menos que isso, é possível que você nunca tenha ouvido falar. E isso precisa ser corrigido. É um grande problema se você não conhece Mel Brooks e se você não conhece o jovem Frankenstein. E vamos falar sobre isso hoje. E, gente, antes de mais nada, a Fer está exibindo aqui um dos cartazes do filme. Não é o cartaz oficial. Você quer que eu E eu ponga pediria outro? o seguinte: não pode deixar nesse. Esse é Esse o é legal cartaz também. original, ok? Então, se você está nos ouvindo como podcast, de fato, ali no Spotify ou na Apple Podcasts, corre no YouTube, dá uma olhada também, porque as imagens hoje estão sensacionais. Esse é o pôster oficial, mas eu queria até, Fer, que você voltasse um pôster anterior. Claro. Pessoal, esse é um filme que faz tanta homenagem e tanta referência à Hollywood clássica da Era de Ouro, que eu acho que esse cartaz é uma forma de mostrar isso, evidentemente, porque lembra muito E o Vento Levou, por exemplo. Né? E a gente tem várias outras referências que vão acontecendo ao longo do filme. Essa cena especificamente acontece, mas ela não é colorida, porque o filme é preto e branco, né? Diga, Fer.
Eu tô rindo eu não lembro o nome da personagem agora, tocando violino e o cavalo do lado, porque toda vez que falo o nome Frau dela, Brucher. Frau Bruja, o cavalo relincha. É muito Os idiota, mas é cavalos muito bom, relincham. cara. É muito E bom, é assim, muito bom. é muito sintomático que isso esteja num cartaz, entendeu? Porque é uma piada interna. Não tem nem cavalo direito no filme, mas ele tá lá, É. entendeu? Muito bom, cara. Os caras são fofos. Mas, assim, meninos, antes de mais nada, como eu sei que foi a primeira vez do Jason, Jason, relate sua primeira vez antes de eu entrar aqui. Não, cuidado com o que você vai falar, hein? Estamos falando do Mas jovem Frankenstein. relate a sua primeira vez, porque depois eu quero entrar um pouquinho na vida do Mel Brooks antes de fato da gente ir pro filme. Eu achei esse filme muito chato. Muito chato. Não é Eu não dei risada. possível. Eu não dei risada Absurdo. em momento de Herege! comédia algum. Eu dei risada assim, Herege! tipo, de um dos atores que parece uma caricatura ali, aparecendo em algum momento, de umas coisas assim muito peculiares, mas eu não achei a menor graça nesse filme e tô mais interessado na nossa conversa aqui sobre ele do que nele em si. Olha, gente, que coisa louca, Que né? loucura. É retrato da época. É o Com que eu tô certeza. dizendo. Não, Abaixo de 40 anos, o filme bate de forma distinta. cara, Mas eu quero convidar todo mundo que tá ouvindo a não, gente mas aqui vai ter que se dar do momento, independente de qual geração você pertence, principalmente depois da nossa conversa. o que eu ia falar é que eu acho que, assim, obviamente o Jason ele tem, tem opinião dele, mas o que eu acho mais interessante é que o Jason tem a referência do original. Eu já ouvi muita gente falar que não achou tão engraçado quem não tem a referência do original. Que não é que não achou tão engraçado, né? Muita gente que eu conheço acha engraçado, mas não pega todas as facetas. O que eu acho legal é que esse filme tem várias camadas, né? Tem o humor por si só, tem o nonsense, e tem o humor que quando você referencia com o original fica engraçado. Assim, se você tá com o original meio fresco na cabeça, né? Então, a gente até tem vídeo aqui do Frankenstein do Del Toro, correto? Sim. Uhum. E a gente não fez do original, né? Ou fez? De Não. 31, não, 31 Não, e né? 35, aliás, né? Tá. Que eu acho que valeria a Que tem a pena, noiva. pra gente fechar uma certa trilogia aqui. Mas para você que nos ouve e ainda não assistiu, eu altamente recomendo assistir o original antes. É um bom filme, Com é legal. certeza. Mas eu acho que Uhum, fica mais saboroso esse daqui, que tem coisas mais uhum. engraçadas. E você nota que ele foi muito referenciado ao material original. Mas já que a gente Uhum, não vai totalmente. entrar no filme ainda, eu acho que também essa não gostar do Jason tem muito a ver com o estilo do humor do Mel Brooks, ele é Sim, específico. total. Uhum, Ele não é um é. humor que eu sei que não tem um humor tão universal assim, né? Mas ele não é pastelão, ele não é, entendeu? Ele é um Não, humor ele é pastelão. Ele é slapstick. É, não, mas Slapstick. mais ou menos, Uhum. entendeu? Ele é mais nonsense que pastelão. Porque não tem muita piada de Hum. humor físico, sabe? Que alguém caiu, alguém levanta, tipo gordo e o magro. Eu tô falando pastelão nesse sentido, Um entendeu? pouco, é. Yeah. Fer, antes disso, então, eu vou pedir o seguinte: eu acabei de acrescentar algumas imagens do Mel Brooks na nossa pasta, se Tá você bom, eu conseguir vou pegando. acessar. Claro. E aí eu diria o seguinte, pessoal, de fato, Malvin a gente tem Brooks. duas formas de assistir filmes, eu acredito. Não, tem inúmeras, não existe regra. Mas é sempre interessante que quem se interessa em estudar cinema, a partir do momento que assiste um filme, vá atrás de, no mínimo, entender primeiro quem que é o diretor e É, depois olhar para a produção daquele filme. Porque não é que isso justifique muita coisa. Mas eu acredito que a riqueza que se tem em torno de uma produção elabora o universo em torno desse filme. Isso para todos é. os filmes. Então, E, obviamente, e, existe filme ruim? Claro que existe filme ruim, né? Não estou falando que isso vai salvar filmes. obviamente, porque nenhum produto cultural, e filme não é exceção, ele não é solto no tempo e espaço, né? Ele está inserido dentro de uma Uhum. época e tal. Então, esse filme sendo de Gloriosa 74, isso, de 74. 1974, você tinha o próprio Mel Brooks e os seus tipos de humor estavam muito em voga, né? Ele já tinha ganho algum prêmio, Flá? Já, né? Já, Do na primeiro. É, verdade, já tinha assim, passado por Blazing Saddles, né? Banzé no Oeste.
Famoso Então, Banzé no Oeste. então, assim, ele já tinha trabalhado para televisão, ele era uma figura pública nos Estados Unidos. Então, assim, você vai montando tudo isso, por isso que às vezes é legal a gente que está curtindo, para curtir melhor, talvez, dar uma aprofundada nisso, porque daí você consegue entender um pouco do contexto. Ele era judeu, foi parar na Segunda Guerra Mundial, enfim, várias coisas que a gente vai abordar, mas tudo isso Uhum, vem trazer um pouco de especificidades do cara, né, no caso do diretor, uhum, e que daí acho que a obra fica um pouco menos anacrônica. Porque, de fato, hoje, você pegar uma pessoa do TikTok e pôr, não é que ela vai achar graça, não vai achar graça, ela não vai entender nada, né? Então, uhum. assim, eu acho Mas, que... mas é isso que eu tô dizendo. Se a pessoa não entende, a primeira coisa, deixa eu ir atrás para ver qual é. O que é que isso? Pô, eu odiei o filme, beleza, Sim, deixa eu ver o que tem por trás disso. Ou eu adorei o filme, deixa eu ver o que tem por trás. Porque, Fer, você toca num ponto muito importante que pra gente da história é o entendimento, de fato, da historicidade das coisas. Ou seja, nada vem do nada e as coisas não, precisam ter uma base na qual elas se constroem. E isso funciona para todos os filmes. Desde os mais caricatos, os mais simples, os mais despretensiosos, até, sei lá, a Odisseia do Christopher Nolan, que em dado momento a gente vai chegar lá. E o que eu quero dizer com isso? De fato, a gente está diante de uma baita comédia que não é para todo mundo, não é para todos os gostos, né? Porque ela, em princípio, parece ser muito exagerada e caricata, não, como tudo que mas o ao Mel Brooks tempo... fez. Mas ao tempo dela, ela agradou bastante. É por isso que eu estou dizendo a questão Muito. de time, Concorreu ao entendeu? Oscar. Porque, assim, Aham. talvez depois de Todo Mundo em Pânico, uns besterols americanos que veio depois dele, a fórmula fica meio batida. Uhum. Mas quando você, em Uhum. 1974, tudo bem, você já estava naquele movimento que seria a nova Hollywood, já está correndo, né? Aqui tá, Que exatamente. os diretores têm mais autonomia, mas é nessa época que começam a surgir esses títulos meio que totalmente esquisitos, porque o cinema era muito, se Uhum. levava muito a sério, era formulaico. O o Uhum. Mel Brooks faz não só com essa obra, mas com outras obras que são quando você paródias, né? A gente está falando de uma paródia. Uhum. Ou seja, você Sim. pega o material original, tanto do livro quanto do filme, especialmente do filme também, se a gente for comparar, e aí você deriva piadas e coisas. Então, assim, esse tipo de cinema, não é que Mel Brooks inventou, mas é nessa época que começa a ganhar engajamento e espaço. Eu acho que, infelizmente, especialmente ali nos final dos anos 2000, começo dos anos 2010, essa fórmula foi usada à exaustão. E acredito Uhum. que hoje talvez as pessoas olhem um filme desse, pô, é uma paródia e tal. Mas na época era muito subtil, entendeu? Tanto que o Mel Mas Brooks se esse especializa nisso quase, né? Mas esse é o ponto que eu queria chegar. É uma paródia? Claro, porque a gente está Uhum. lidando com a revisão de um filme que é clássico, que é o Frankenstein de 31 e A Noiva do Frankenstein de 35. Mas não é só uma paródia, é uma grande homenagem. É diferente de você pegar Sim, algo que é sério e transformar isso em simplesmente uma caricatura do que era o filme original. E esse é um ponto muito importante para a gente entender a importância desse filme. Então, não só esse ponto, obviamente, vários outros aqui, mas sim. especificamente quando você entende toda a produção por trás dele, como ele foi feito, quem ele chamou para conseguir desenvolver as técnicas, por que que ele filmou em preto e branco e por aí você vai entendendo a própria importância do diretor, né? Só E é para ter nesse ponto que eu queria chegar, então. só Hum, para ter uma dimensão do vanguardismo, ele é antes de Airplane, que aqui Sim. sim. que é de 1980. Eu não lembro qual que é o título em português de Que Airplane é, mesmo? É, Esqueci, mano. apertem os Apertem os cintos, cintos, o apertem os piloto cintos que sumiu. o O piloto avião tá sumiu. caindo, alguma que o coisa assim. avião tá caindo. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Isso. Eu adoro o título em português Esse, desse filme. Eu acho mais esse é o meu divertido. tipo de comédia. Por quê? Porque eu nasci após a comédia dos anos Uhum, 80. Então a minha referência de comédia é justamente o que havia nos anos 80 e 90, porque 90, inclusive, você tem uma grande continuidade do que os anos 80
trouxe de comédia para o cinema, e aí vem os anos 2000 com umas comédias ainda mais idiotas, tipo American Pie, tipo As Uhum, Branquelas, ali no começo da década, que pautam uhum, também um outro movimento de comédia muito diferente desse que a gente está falando aqui. Agora, o Mel uhum. Brooks, pelo que eu estava vendo, ele não estava no Monty Python, pelo Não, que eu Não. pesquisei, mas ele é não. contemporâneo do movimento. Então você percebe que Uhum, tem ali, claro, alguns traços de inspiração de Monty Python, que inclusive são os traços que eu acho engraçado, de uhum, rir de si mesmo, que é inclusive uma característica do humor britânico. uhum. Principalmente dessa época aí, por causa do Monty Python, que é aquela coisa autodepreciativa, escrachada, mas autodepreciativa e tal, né? E eu acho que, assim, apesar de eu não ter achado graça, esse filme ele funciona também como uma contação de história. Né? Então, Uhum. se eu tiro o humor dele, que eu não gostei, esse filme já melhora bastante pra mim. Agora, na minha leitura, ele é uma homenagem, e ele é uma homenagem que não se distancia muito dos remakes que a gente faz hoje em dia. Ele não é um remake, né? Por isso que eu tô colocando ele, como a Flávia falou, é uma homenagem, ele não é um remake. Só que os remakes de hoje em dia, eles pegam um filme clássico, às vezes de 10 anos atrás, como é o caso de Moana, por exemplo, né, que passa-se 10 anos, já sentem a necessidade de refazer o filme por algum motivo, e aí, dependendo do título, que não é o caso de Moana, o diretor ele coloca uma visão dele para diferenciar do original e para justificar o remake, que é o que se faz aqui. Vou fazer uma homenagem, então eu vou fazer um filme que não se propõe a ser uma cópia ou não se propõe a ser uma semelhança do original, mas que seja uma grande referência, seja uma grande homenagem, porém com um trecho a mais de história que eu vou colocar a partir da minha interpretação. Então é o que se faz, eu acho que ele dá certo nesse sentido, sabe? Eu acho que a grande sacada, Muito legal. especificamente do Frankenstein, é o fato dele ser uma continuação. Se você parar para pensar, ele Uhum. presta homenagem, não só presta homenagem ao Frankenstein e a noiva, Noiva. noiva de Frankenstein, né? Era É? esse o título, Uhum. né? Mas Sim. aí ele traz um mito para a contemporaneidade do filme, obviamente, na década de 70, né? Então fica engraçado, porque o personagem principal é neto do Frankenstein original, mas ele não Uhum. gosta muito da peixe, então quer ser chamado de Frankenstein. Ou seja, ele traz elementos que fica engraçado porque ele pode prestar muitas homenagens, afinal ele acaba revisitando os espaços do original. Aliás, puta trabalho de direção de arte, depois acho que a gente vai Uhum. entrar um pouco mais. Mas ele faz isso de uma maneira trazendo para a contemporaneidade uma história nova. Então, acho que é nesse sentido que a gente está falando muito em termos de paródia, é porque ele pega um clássico que era terror e faz uma continuação, mas trazendo para comédia, né? Acho que em nenhum momento alguém Sim. ficou com medo no filme. Então eu acho isso bem interessante, assim. Ele Ah, mesmo se legal define, né? demais. É uma postura meio anárquica, né? É um humor anárquico, muito parecido com o Monty Python Uhum. também, né? Isso que eu falei, Nova Mas aí Hollywood. que tá. Ele era anárquico nas duas obras que ele fez antes dessa, e era de uma anarquia absoluta. Era um negócio, assim, a ideia do Mel Brooks é rir de absolutamente tudo. Então, é muito parecido com o Monty Python nesse sentido, só que daí você dobra a aposta porque a gente está falando do humor judaico. Né? Se o Também, humor exato. britânico ri de si mesmo, o humor judaico eleva isso à enésima potência. E é brilhante por quê? Porque não se tem medo de nada, né? Então eu vou rir disso, principalmente porque se passou por tanta desgraça, né? Olha os dois aí, essa imagem eu coloquei porque ela é maravilhosa. Para mim são dois gênios que estão aí, que é o Mel Brooks e o Gene Wilder, o E, e que, eterno Willy Wonka. e que um ajudou o outro muito, né, na carreira, se parar pra Totalmente, pensar. inclusive aqui, porque o roteiro do Young Frankenstein é dos dois. E aí, gente, só para contextualizar, o Mel Brooks, ele nasce Melvin Kaminsky, e aí Melvin. ele Muito bom. Melvin, é um nome ótimo, né? E é interessante porque quando ele começa a entrar em Hollywood, ele muda o nome, assim como todo mundo, obviamente. E é interessante porque ele começa a entrar tocando bateria em bares e é assim que ele entra. Mas aí ele começa, na verdade, como roteirista. E isso é muito interessante. Então, ele passa.
um tempo sendo roteirista. E, Ele faz e um o mais filme que fica legal que. famoso. Mas o Hum. mais legal que. Desculpa interromper, mas é um roteirista de TV. Então era paulada. Toda É. semana tinha O que 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 sair ele texto. Isso faz? ajuda muito, entendeu? Ele foi roteirista de nada menos que Agente 86. Quem aqui era Muito bom. adolescente ou jovem nos anos 60 sabe o que que é Agente 86, Max né? von Eu Sydow. dei aula sobre esse filme, inclusive, o Young Frankenstein, para alguns alunos que eu tenho particulares e a galera tá ali na faixa dos 50, 60. Então, assim, Agente 86 é o que é pra gente, sei lá, Stranger Things ou coisas do gênero. Então ele foi roteirista disso. Então vai para a TV e aí da TV ele vai para fazer comédia, literalmente, como, gente, me fugiu o nome, stand-up comedy, né, ou Sim. algo do gênero. E aí ele começa a ter um programa de TV que vai ser algo que vai durar muito tempo, muito mais do que ele gostaria que tivesse durado, e só depois disso que ele vai para Hollywood, de fato, como diretor de filmes. Então ele tem uma trajetória gigantesca e desde sempre deixando muito claro essa judaicidade dele em relação a tudo que ele produzia. E um detalhe, como o Fer já falou, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, é muito vivo isso de, olha, eu estive ali, eu sei contra o que eu lutei e eu vou fazer piada disso. E eu vou fazer piada do que eu quiser, porque eu sei Claro. exatamente o que é sobreviver a esse tipo de coisa, né? E minha família inteira sabe o que é sobreviver a esse tipo de coisa. Acho que a maioria dos Ah, humoristas judeus, eu acho que ele tem essa pegada de a maneira de lidar com traumas e frustrações é através de um humor muito forte. Tanto no âmbito uhum. cultural macro, né, do tipo o que aconteceu no o Holocausto e tudo mais, mas do ponto Holocausto. de vista individual. Se você pega, por exemplo, uma entrevista que acho que depois a gente vai até citar um documentário super legal, e ele fala assim, no meio de um talk show, ele é entrevistado e fala: Meu, como é que foi perder seu pai? Ele, não, eu não perdi meu pai, ele morreu. Então, assim, é o tipo do humor que ele faz, entendeu? Eu falei assim, se a gente Se ele tivesse. tivesse perdido, eu teria ido atrás dele, é Eu isso que teria ele ido diz, atrás, acho né? que eu já teria encontrado. Ele interrompe o cara para meter Muito uma bom. dessa, né? Porque em inglês, when you lost your father, né? É uma. Que nem no português, a gente fala como é que você perdeu A gente também. fala isso. É. Então, assim, cara, aí você entende talvez um pouco. Até porque o primeiro filme dele, e por incrível que pareça, eu só assisti o remake, que é o Primavera para Hitler, Para Hitler, ou Os os Produtores, né? The produtores, Producers. Acho The que aqui no Brasil Producers. saiu como Uhum. The Producers, né? Não saiu como Primavera para Não, o Hitler. original aqui saiu como Primavera para É, Hitler e aí o remake já ficou como Os Produtores. Os Produtores, É. né? Mas, cara, e Uhum. esse filme é muito louco. E é muito inteligente, ao mesmo tempo que é muito anárquico também. Então, assim, quando você vai ver Uhum. a linha de produção dele, e já fez um certo sucesso, apesar de ser uma aposta absurda, né? Ou seja, é de Uhum. 67 ele tá fazendo piada com o nazismo já. O nazismo fresco, Já. entendeu? Pessoas que É. participaram do Holocausto puderam assistir o filme. Então é muito louco. E é interessante porque ele vai colocar isso em quase todos os. Ele, de fato, era um pensador judeu e ele deixava tudo isso muito claro e o quanto ele conseguia levar todas essas discussões e do tipo assim, gente, fazer piada sobre isso é o que nos mantém vivos. A gente só tá aqui porque a gente consegue rir das situações. Então eu vou continuar fazendo isso. E é muito interessante porque o Fer mencionou um documentário, e aí, Fer, coloca pra gente aqui, por favor. Eu convido a todos a assistir esse documentário brilhante, né? Vejam como é você fazer homenagem da vida e obra de uma pessoa. Esse daqui é um documentário em 2 episódios de 1h40 cada um, da HBO, chamado Mel Brooks, O Homem de 99 Anos. A brincadeira com o título é porque ele tinha Ele gravou várias sketches do chamado Homem de 2000 Anos. E a quinta brincadeira é Inclusive, porque ele tava com 99. Agora ele já fez 100, tá, pessoal? O documentário é do ano passado. Então ele nasceu em 1926. E é muito legal porque realmente é uma homenagem à obra dele, tudo que ele fez. E o mais gostoso de perceber nesse documentário são os entrevistados falando o seguinte, gente, eu não existiria sem Mel Brooks. A comédia
não existiria sem Mel Brooks. Tem várias coisas. Jason, você cita, por exemplo, a comédia dos anos 80, 90. Não existiria Airplane sem Mel Brooks. É Não. porque ele inaugura um estilo de humor que vai transformar Hollywood. Então, na verdade, ele é visto, e isso é dito inclusive no final do documentário, como um dos pilares da construção da Hollywood contemporânea, que é a comédia, que é um gênero tão mal visto e mal premiado quanto o terror, por exemplo. Ninguém premia Hum, muito comédia, é visto é. quase como um subgênero, né? Mas, por exemplo, ele ganhou um monte de coisa. Ele ganhou Oscar, ele ganhou Emmy, Grammy, porque além de tudo ele era compositor. Aí ele vai para o teatro e ele faz uma produção na Broadway, que é a The Producers, que é a peça da Broadway mais premiada do mundo, né? Nem Hamilton passa The Producers, nem The Book of Mormons passa The Producers. Então, o que que eu quero dizer? Esse é um cara, uma lenda viva, literalmente, porque ele tá aí falando publicamente, ele tá com 100 anos e tá com a cabeça boa, dando entrevista, enfim. Posso, É, é, posso só fazer um parênteses que é pode? meio jocoso assim, mas, cara, eles precisavam fazer isso com o Clint, precisavam fazer isso com o Woody Pelo Allen, amor pegar de esses caras Deus, com vivos, né? certeza, O que enche o com saco é que espera certeza. morrer pra fazer um. Pô, É. entendeu? Precisava Por fazer. E, isso que é pô, lindo. ele tá vivo, ele comenta, ele tá lúcido pra cacete, inclusive. Tá Mas é, lúcido, é o que eu tô é, dizendo. Uhum. mas é legal, cara, porque você presta uma homenagem e revisita a obra conversando com o autor assim. E vamos lá, a obra do cara já tá fechada com 99, 100 anos, é a mesma coisa. Vai. Uhum. O Clint eu poderia dizer que talvez não, mas acho que agora ele já bateu o Não, o prego Clint no caixão. fechou. É, Fechou. então assim, Bateu. é muito legal quando a obra do artista está fechada. Não, beleza, então vamos conversar aqui sobre vida e obras, né? É legal. Não o Clint até que tem bastante documentário, mas é muito fragmentado, né? Eu acho legal desse Uhum. documentário que a gente está citando aqui do Mel Brooks, da HBO, que ele é bem aprofundado, as entrevistas são sagazes, entendeu? Mistura vida pessoal e obra na medida certa, eu achei bem legal. E quem tá ali, inclusive, gente, olha, eu me emocionei muito no final, no último episódio ali, porque aparece gente tipo Jerry Seinfeld, aparece gente como Ben Stiller, como David Chappelle, que inclusive estreou no cinema com ele, no filme dele, que é o Robin Hood, que ele faz uma paródia de Robin Hood também. Aparece gente como. Nossa, a hora que apareceu, eu realmente me emocionei. O Robert Reiner, vivo, duas pessoas que ano passado estavam. Aliás, quando da gravação, deve ter sido em 24, né? A gravação, estavam vivas e hoje já não estão mais. Estava lá o Robert Reiner, que foi assassinado pelo filho depois, e o David Lynch, porque também o David Lynch só chegou onde chegou porque o Mel Brooks foi o produtor do Homem-Elefante, que foi o filme que fez o Lynch estourar, que é um filme que é um drama, né? Então veja a importância desse homem em todas as esferas de Hollywood. Então a gente está aqui falando da comédia porque de fato ele era o rei da comédia, mas a verdade é que ele colocou a mão em muitas coisas e essas coisas floresceram. Tem um porcaria no meio? Sem dúvida, né? Então, quando eu vi o David Lynch, eu falei, meu Deus, olha, ele tá aqui, ele tava vivo, que lindo. E o Robert Reiner a mesma coisa, porque o grande parceiro de vida do Mel Brooks foi o pai do Robert Reiner, que foi o Karl Reiner, que fez um monte de coisa com ele, e eles ficaram juntos depois que as esposas morreram, eles jantavam juntos todos os dias. Eles viveram juntos até o Karl Reiner falecer também. Então é um homem de 100 anos que perdeu quase todo mundo que ele amava. Jeannie Wilder já foi. A esposa dele, que era Anne Bancroft. Anne Bancroft, gente. Uma das maiores musas de todos os tempos foi a esposa dele. Então, assim, só sobrou ele. História muito Então, é louca, né? realmente muito emocionante. A história de vida desse homem é realmente, ele merece cada louvor aqui a tudo que ele produziu, tudo que ele fez, né? Dito isso, Tudo acho que bem? podíamos ir Bom, pro filme, né? vamos que eu já falei demais. É,
Como é que foi, Fernando? Você reviu também, né? Você já tinha Sim. visto lá atrás? Cara, eu acho que as pessoas que nos acompanham aqui a todos os episódios já devem ter ouvido eu falar isso mais de uma vez, né? Mas muito do meu gosto cinematográfico genuíno, e não por estudos, vem da família do meu pai, especialmente do meu pai e da minha avó. E esse filme em específico era um dos favoritos do meu pai. Toda vez que estava zapeando no Telecine nos anos 90, porque, né, era o que eu tinha de vez em quando, e estava passando, podia ser o trecho que for, ele pegava, ele assistia e dava risada. Então, primeiro que para mim tem esse lado pessoal, que eu acho bem gostoso, né? E acho que também acaba dando um carinho especial todo ao filme. Dito isso, eu acho o filme muito legal e muito divertido, justamente por causa de coisas que nós já falamos agora, né? Desde a primeira vez que eu assisti, eu era novo, cara. Eu devia ter uns 14 anos, 13 anos. Eu não lembro exatamente quando foi. Mas eu já entendi, achei super engraçado, né? Muitas assim, eu não conhecia talvez tanto o Frankenstein original como eu conheço hoje, mas eu tinha uma noção do plot mínimo, né? E que era uma história bem conhecida. E eu achei muito divertida essa questão já de trazer para o contemporâneo, né? E de você ah, reviver o que aconteceu naquela época de uma maneira diferente, né? E, lógico, aquele personagem lá, que tem o braço de madeira, assim, que é o tipo, não é bem o xerife, né? Que eles estão na Europa, né? Mas que é aquele personagem da primeira vez eu não entendi muito bem. Hoje em dia eu entendo melhor ele. Então, assim, é legal que a primeira vez eu era muito novo, com pouco repertório. Achei legal, divertido, mas tem esse sabor mais nostálgico. Essa segunda vez que eu assisti já 42 anos, velho, com muito repertório, cara, eu acho que eu aproveitei muito mais. E eu achei muito mais coisas Uhum. engraçadas. O nível de homenagem que ele faz ao original, especialmente do ponto da estética da direção de arte e da direção de fotografia, eu acho um absurdo. Poucas pessoas conseguem fazer isso com qualidade. Dito isso, ele não era um grande diretor, ele não fez curso de direção, ele começou a fazer as coisas e foi o que foi. Então, ele se cercou de bons profissionais, mas ele teve muita sensibilidade. Cara, quando você vê o laboratório do Dr. Frankenstein original refeito, é muito parecido, cara. A estética do preto e Não branco, o é, enquadramento. não é, Fer. Não foi refeito, é o É mesmo. o Ele foi mesmo? atrás do designer de Ah, produção original do não, mas James ele foi Whale de refeito. 31. Mas o É, cenário não não, estava inteiro ainda. o cenário estava inteiro, guardado. Sério? Ele Que recupera, loucura! principalmente aquelas coisas que soltam faísca na hora de Sim, você é fazer um monstro. tipo It's bobina de. Alive? Acho que aqui chama bobina de Tesla, se minha nerdice está achando. Boa, é isso Anyway. aí, né? O designer de produção se chama Kenneth Strickfaden. Que E ele foi legal, atrás cara. do Eu não cara, sabia disso, cara. botou o cara no estúdio e falou: Vamos lá? E aí o cara recupera tudo. Então ele usou exatamente o mesmo cenário aí que tá a grande Olha homenagem. que Isso é bobina de Tesla. brilhante, gente. Não, É e porra, brilhante. consegui pegar o original, que era de 20, 23, Uhum. 28, 27, 31, 31. 31, né? Porra, que loucura. Tudo bem que é 70, não tá tão depois, mas já tinha uns Por 40 anos depois, é 40 e bastante poucos coisa. anos, né, cara? É muito louco isso aí. Tanto que eu não Mas para acreditava vocês nisso. verem que era a importância do filme Uhum. original em preservar o que tinha, porque era tudo efeito prático, as coisas foram construídas. Sim, Esse cara, ele não era designer de produção, como a gente vê hoje, tá? Ele fez as coisas, ele entendia de questões elétricas, de de fato. eletrônica, né? Então Elétrica. ele Uhum. construiu o molde daquilo. Que da É hora. brilhante, cara. E aí É. ele, inclusive, ele coloca os créditos. Na abertura, ele coloca o nome do cara que não aparece no filme do James Whale, pra vocês terem noção. Inclusive, a própria Na abertura época era desse filme já diferente. é uma homenagem a, vários outros filmes da década de Uhum. 30, né? Porque a gente tem Sim. ali o letreiro passando, lembra um pouco o, Filmes no ar, né? O Castelo da Transilvânia, né? Ali, não, mas logo na primeira me cena. fugiu. Não, total, mas aí a abertura, ela é uma homenagem a... Tipo Gente, eu tô com um Casablanca, Dante... não é? Antes, Cidadão Quando eles. Kane. Ah, Cidadão Kane, beleza. Tá. Ah, eu tô A pensando Aham. abertura, o que que tem de nas. Cidadão Kane ali? A mesma ideia de enquadramento que você tem, vindo de É, fundo, passando o letreiro, mostrando uma Ah, espécie de que tá, o castelo. movimento. É nesse... Aham. é. Exato. Não, e de ser um E matte Casablanca painting, também tá né? lá.
Mas é na Mas cena que ele tá se Casablanca, despedindo da mulher. Mas o lance também é que é um matte exatamente. painting, que é quando você pinta a tela e vai dando zoom, dá pra ver em certo momento que Uhum, é uma pintura, né? Mas a uma técnica pintura. também era usada na época. Que você pintava um vidro e, e fazia uns dollies no vidro. E só para contextualizar quem não assistiu o filme, a história é muito simples. A gente tá. É a história do neto, como o Fer já colocou aqui, o neto do Victor Acho que é Frankenstein. bisneto, não? Eu acho que é só Na neto. verdade, acho que começa como ele Que ele fala. tataraneto do É, barão. tataraneto. Que ele fala Isso, great. Como mas. que é? Great grandfather. Que é Isso, o tataravô, né? tataravô. Mas o tataravô era o vô do Victor. Então ele é neto do Victor. De fato, vem de Nossa, que rolo. gerações e É porque gerações a da casa a Transilvânia. casa era do pai do Dr. Frankenstein que faz o Frankenstein. É Ex- isso, né? É, Exato, é do exato. Barão de Entendi. Frankenstein. Porque daí tem o Barão É, von Franz Frankenstein, daí ele herda, e aí aquela coisa do o jovem herdeiro excêntrico que quer brincar de Deus, e daí ele, estudando medicina, transforma. Tô falando do original, né? E é. é interessante que daí a gente vai pro Neto, e o Neto é o cara super ciência, relega a superstição, não quer saber dessa Uhum. coisa de o que tá morto, mas ele é um neurocientista, ele estuda o sistema nervoso humano. Muito boa aquela cena da aula na Aquela faculdade, é legal. apresentação dele na aula da faculdade é muito boa. É. Tem algumas Porque interrupções de humor pontuais, assim, que é o Gene engraçado. Tem, Wilder, do nada, um japonês de cabelo longo ali, é verdade, bem na Entendeu? frente, né? bem na frente. Tem umas quebras estéticas assim boas. Então, isso que é Tem legal. Tipo, muito, muito ele tá boa. fazendo. Não, e na hora que ele machuca a própria mão, enfim, tem várias pequenas coisas assim. O tanto que o Ele chama alguém estudante. ali. Fala, Fer. Não, o tanto que um aluno dele é incisivo em querer botar ele reviver o passado, e ele dá. E aí, cara, esse discurso nervoso histérico que só o Gene Wilder sabe fazer é muito engraçado. Uhum. Que É muito bom. ele perde a mão e ele vai Ele subindo o É muito tom, e ele bom. surta. sobe o tom, e aí ele não. Mas ele não desafina, ele só vai esganiçando, assim. Esse. Eu acho que isso é uma das marcas registradas do ator, e é fantástico, né? Como ele perde a mão. Né? E não fica A ruim a interpretação, expressividade. parece. Mas A eu, expressividade no olhar do Gene Wilder para tudo que ele faz. É sim. impressionante porque ele, eu não sei, eu acho ele bonito, né? E acho que a Uhum. forma como ele se expressa com os olhos, então você consegue perceber o que ele está querendo dizer simplesmente com um piscar de olhos e tudo. Então, assim, é quase uma grande expressividade da época do cinema mudo, por exemplo, que você consegue perceber tudo só no rosto da pessoa. Só que daí quando ele coloca essa interpretação na voz junto e ele tem essas crises histéricas, é Hum, o pacote completo. Que é. brilhante ator que a gente tem aqui com o Gene Wilder. Muito porque ele sabe trabalhar assim, ele fica sério e íntegro 90% do tempo. Ele não é um cara Fer, muda histérico para full. uma imagem dele, Vou por pôr. favor. Ele não é um cara histérico full time. Ele é um cara, de Uhum. certa forma, sério, ele se leva a sério. Só dele eu não tenho, Flavinha. Acho que eu vou Aí, pôr essa pode daqui. deixar ele com o monstro. Vai, Uhum. essa daqui talvez dá mais jus ao que a gente está falando. Então, assim, ele é um homem sério, apaixonado, né? Um cientista, e aí ele faz uma interpretação quase como um galã, quase como um mocinho mesmo, né? Até o momento que é aqueles 10% da interpretação, que é quando ele é levado ao extremo e ele se segura. E aí ele é provocado, ele se segura. E quando ele explode, é uma explosão histérica que é muito engraçada. Porque você já não está mais É. esperando. Ele aguentou tanto tranco que quando ele fica histérico, você fala, agora perdeu a mão mesmo. E é muito engraçado. E é Esse justamente foi o nessa. primeiro filme dele que eu vi, né? Você não Ah, assistiu a Fantástica Fantástica Fábrica de Fábrica? Chocolate? Não, porque eu sou do filme do Johnny Depp. Eu sou dessa Ah, época do É. remake, né? tá. Então eu cresci Eu vendo o tive. Uhum, remake, que pra mim também, assim, nunca foi nada de extraordinário. E uhum. o Gene Wilder, ele era um meme pra mim. Porque ele, Ah, tá o ligado. Willy Wonka foi um dos primeiros. O Willy Wonka dele foi um dos primeiros memes da internet, né? Pode É crer. Então, verdade. teve esse rolê ainda, nada a ver. Então, eu nunca tinha visto nenhum filme com ele ainda, só que eu fiquei muito surpreso com a atuação dele. Porque, de fato, é um ator que compra
o papel, né? Então você vê que ele tem uma performance ali que até, assim, se destaca de todo o elenco restante, porque ele tá em outro nível de atuação mesmo, né? Ele carrega. E eu acho Muito. mais Cara, interessante é esse poder. Lembra muito o do Corre que a Polícia Vem Aí, o o Leslie Nielsen. O Leslie Leslie, Nielsen. É que o Leslie Nielsen não tinha o Uhum. acesso de histérico, mas ele conseguia se manter muito sério, ele era galã quando jovem, fazia papéis de galã, e aí quando ele entra na comédia, no meio de uma puta cena absurda, ele mantém o ar da seriedade, ele é que muito daí engraçado, então. que gera esse contraste entre a seriedade frente a uma coisa muito louca ou muito nonsense, já é um humor por si só, dá um estalo na nossa cabeça e a Uhum. gente fica assim, Mas, porra. gente, olha que loucura, né? O primeiro filme que ele faz com o Mel Brooks é o Primavera para Hitler. E aí, isso é 67. A Fantástica Fábrica de Original, Fantástica Fábrica de Chocolate original é de 71, onde ele interpreta o Willy Wonka. Então é antes. Quando ele vai fazer esse, ele já estava super famoso, de fato, porque aqui a gente está em 74. Só que veja, 74, o Mel Brooks lança os dois filmes quase ao mesmo tempo, que é O Jovem Frankenstein e o Banzé no Oeste, que é o Blazing Saddles. Blazing Saddles. Na verdade, eles escrevem o roteiro do Frankenstein no set de filmagens do Blazing Saddles, só para vocês terem noção da loucura que estava rolando. Que E os efervescência dois saem criativa, pouca é bobagem, né? no mesmo ano. É Então, muito louco só que são mesmo. dois filmes completamente diferentes. Que o Blazing Saddles, ele é muito caótico, muito doido e ele bateu em tudo. Sempre vai ter alguém que vai se sentir ofendido com esse filme. Eu acho genial, principalmente porque é o primeiro filme que você tem mostrando bastidores de Hollywood. Ninguém tinha feito isso até então. Ah, mais ou menos, né? No Bom, Cantando mas da Chuva já tinha, né? não, não, porque nesse caso ele filma literalmente os estúdios de Hollywood por cima. Ah, entendi. Então ele mostra como está sendo feito naquele momento, é essa a diferença. Entendi. Entende? Então é algo muito disruptivo para a Não, época. é mais do que Enfim, metalinguagem, vai além, né? vai muito além. E Uhum. aí o Gene Wilder continua, ele vai fazer aqueles filmes que o Fernando adora, que é o Cegos, Surdos Cegos, e Surdos e Loucos. Já Loucos. foi dica Ele aqui, faz A hein? Dama de Vermelho, que eu adoro também. É boa, de verdade. Ele faz coisa muito boa, né? Infelizmente ele faleceu em 2016, né? Faz um bom tempo já, mas ele era de fato brilhante. E não existiria de fato esse Gene Wilder sem essa conexão com Mel Brooks. Então É, isso é fantástico. a gente tava tentando contar a história, mas a gente tá zigue-zagueando, É, como é o nosso caso, né? pois é. Então, assim, bom, dito isso, ele é chamado a visitar a casa do avô porque ele recebe como Ele herança, né? herda. Ele herda. Uhum. E aí aquela coisa, precisa ir lá e tal. E aí que a coisa começa a escalar e ficar engraçada, porque tem os personagens muito caricatos. A assistente, que é meio uma Fraulein meio bonitona assim e tal. Assistente burrinha que fica dando em cima e ele mantém, isso que eu falei, ele mantém sempre a calma, porque ele é muito apaixonado pela esposa que tá pela noiva, né? Não é Noiva, esposa tá. ainda, é Noiva, 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 é. noiva, perdão. E acaba não sendo no final. Né? E ele todo carinhoso com a noiva e a noiva meio distante dele e tal, sei lá. Essa cena, Parece. inclusive, que tá aqui, que é ele despedindo dela na plataforma de trem indo para Transilvânia, é muito boa porque é isso. Quem assistiu Casablanca percebe logo de cara que a ideia da paródia é no ar. Uhum. E aí ela é linda, é maravilhosa, ele vai tentar beijar, ela fala, ai não, na boca não, porque meu batom, não sei o quê. E ele vai passar a mão no cabelo, não, no cabelo não. E aí quando ele abraça, ela fala, tafetá, amor. Aí ele fala, tafetá, amor, como se fosse algo bom. Ela fala, não, não me abraça porque você vai amassar o meu tafetá. É foda. É personagem chata, né? É muito, Mas ela é muito. muito boa. É. E aí ele se despede, chegando lá na Transilvânia, ele encontra, também numa estação de trem, o mordomo Corcunda, que a própria Igor. Corcunda acaba sendo uma piada, às vezes ela muda de lado, bate, tem um barulho de madeira. Aí ele oferece, ó, conheço quem pode ajudar. Ajudar o quê? Tipo, como se ele não soubesse da própria deficiência. É um personagem que é muito caricato também, mas é muito interessante. Aliás, assim, não vamos chover no molhado. Todos os personagens são caricatos. Todos, Jason, você todos, tá todos, todos. É, aí. eu ia falar que é o Igor, né?
É o Igor. É muito boa Aliás, essa piada. é muito boa. É muito boa, porque a brincadeira é, o médico se chama Frederick Frankenstein, porque ele diz que ele não é Frankenstein, ele é Frankenstein. E aí, quando ele vai se apresentar pro Igor, Fer, coloca outra, outra. Ah, será que eu não coloquei dos dois na Central Station, na estação de trem? Não lembro. Bom, Colocou, quando colocou. eles vão se encontrar, isso, a estação Transylvania Station. Transilvânia. É. E aí ele se apresenta como Frederick Frankenstein. O Igor olha pra ele e fala: Você tá me zoando? Que É. você não é Frankenstein? Ele, não, eu sou Frankenstein. Ele falou: Então você é Froderick Frankenstein? Ele falou: Uhum. Não, Frederick Frankenstein. Ele fala: Você é o Igor? Ele fala: Não, eu sou o Igor. Porque É ele tá sendo engraçado. cínico, né? Exato. Ele é um personagem cínico o tempo inteiro. E o cinismo dele tá inclusive em usar essa corcunda, que é fake, né? Ela é de madeira, ele bate assim, você ouve a madeira batendo. E em determinado ponto ele tira a corcunda. Então a brincadeira com esse personagem, ela é brilhante. E Os assim, olhos esbugalhados do Marty. O nome dele é Marty Feldman, né? É. Feldman, É. é Também que real. são reais, né? Só que vira piada também. Isso que é Sim. engraçado. Uhum. Porque É. é isso que vai caracterizá-lo como sendo o maior alívio cômico ali entre eles, né? Muito Você, engraçado. você achou, você achou muito exagerado, Jason, esse personagem em algum momento? Então, eu achei, mas assim, esse é um personagem que estaria no Monty Python, por exemplo. Uhum, Né? Então, se uhum, você. A vida de Brian, que a gente viu, é uma boa ilustração disso, de que é uma obra composta por personagens como ele, que são uhum. atrapalhados, que são caricatos, mas que, assim, zoam, às vezes, da própria deficiência, do próprio sexo. E até pensei, inclusive, que ele fosse o mesmo ator que fez a mãe de Jesus no Vida de Brian, que era um homem. É, Porque ele sim, fazia, ele meio que tinha essa estética, né? Era um cara meio tinha. bobo, assim, com olhos esbugalhados e um. Não é uma burca, né? Mas é como se fosse uma vestimenta assim que cobria o cabelo e tal. E só que não era ele. E o Não, estilo da atuação é muito parecido. mas você sabe que, assim, muitas coisas nesse filme vão fazendo referência pra mim, e vejam se vocês concordam. Esse personagem, ele é tão caricato, mas eu tenho, assim, 90% de impressão que a inspiração do Mel Brooks pra ele foi Sétimo selo. a morte do sétimo O selo, sétimo selo. Ah, exatamente. É. sim. Não é, Parece muito. Jason? É. É total. Então, assim, como você deixa alguém horripilante? Você veste ele com uma túnica preta e deixa só a cabeça de fora. Aí, como você torna alguém horripilante e engraçado? Você coloca uma pessoa ali que tem os olhos fora da órbita. Basicamente é isso que a gente tá Ele olhando, parece né? também as mulheres do filme da Satrapi que a gente viu, né? O Também, Persepolis. também. Eu acho Verdade, que o que verdade. acaba acontecendo também com esse personagem é o seguinte: acho que fora o Dustin Hoffman em Vestígios do Dia, que é um mordomo muito mordomo, entendeu? Tanto que não Certinho. acontece nada no filme, dá vontade de se matar ao final. É, eu acho que todo mordomo no cinema é caricato. Então, eu acho Uhum. que o ajudante do Frankenstein já seria caricato, assim, mas eu acho que ele pesa mais a mão, escolheu esse personagem para ser fora da curva de caricato, porque acho que os próprios mordomos do cinema são meio caricatos. Eles são, sabe, Uhum. muito, sei lá, é muito fora da curva, entendeu? Em termos de ser humano, assim. E muito distante do que é o mordomo da vida real, vocês entendem o que eu quero dizer? Ele sempre está envolvido na trama, ele sempre tem coisas esquisitas. Então, acho que também pensando em segmento de personagem, né, seu esse ajudante barra mordomo, assim, ele força muito. Tanto que a governanta, que é outra muito caricata também, que é eu esqueci o nome. A governanta é a Frau Blöcher, né? Exatamente. Que toda vez que fala o nome dela, os cavalos se lincham. Os cavalos É, relincham. é outra coisa que ele também pesa um pouco a mão, entendeu? Da questão dela ser excêntrica e tudo mais. E ao mesmo tempo apaixonada
pelo o E a, Frankenstein In- original, né? Muito bom. e a Inga, inclusive, acho que eu coloquei alguma imagem dela aí, Hum, Fer. A Inga é interpretada pela. Gente, é Terry Garr, né? E é engraçado porque o Mel Brooks, inclusive, dizendo que quem apresenta a Terry Garr para ele é o Gene Wilder. E aí o Gene Wilder fala, olha, ela tá, né, tem essa atriz aqui e tal. E aí alguém pergunta assim, mas ela sabe atuar? Ou ela é só bonita? E aí o Mel Brooks vira e fala assim, isso não tem a menor importância nesse contexto do filme, porque aqui a ideia dela é que ela seja, né, uma gostosa ali que vai só estar abrilhantando as cenas com a beleza dela, mas é uma ótima interpretação, cara. Ela é uma excelente atriz. E é muito engraçado também. E pra mim, mais uma homenagem ao Bergman. Em Morangos Silvestres, a gente tem mulheres muito parecidas com ela, inclusive. e também Ela acho era que é linda uma. mesmo, né? Eu acho que Né? também é uma homenagem aos personagens loira burra da Marilyn, que é Também extremamente pode ser. sexy. A gente já conversou aqui sobre quanto mais quente, melhor. Ela não é muito diferente Uhum. da Marilyn. Assim, a Marilyn tem muito mais protagonismo, quanto mais quente, melhor. Mas assim, ela é extremamente naif, extremamente ingênua e ao mesmo tempo muito sexy, sem que são duas coisas que, enfim, o, o homem médio Eu tava. tem um certo fetiche com isso é, aí. Então é interessante como ele também usa isso como uma forma caricata, né? De levar essa fórmula ao extremo e ficar engraçado, de alguma ele. forma. O que o Mel Brooks faz é pegar vários arquétipos e levar Isso, ao extremo. exato. Então, o que que é um cientista louco? O que que é um mordomo estranho? O que que é Uma uma governanta. assistente gostosa? E aí É. ele leva tudo isso ao extremo para deixar Uhum. o mais engraçado possível e não fica de mau gosto. E aí que tá. Uma grande brincadeira em torno de todos os filmes do Mel Brooks é tudo que ele faz é de mau gosto. E ele mesmo dizia, eu vou citar uma fala dele que ele dizia o seguinte: ó, meus filmes se elevam abaixo do nível da vulgaridade. Ele dizia isso, né, como uma forma de pegar aqueles críticos chatos que falavam que aquilo não era cinema ou sei lá o quê, e ele falava "É isso aí, gente, os meus filmes estão abaixo da linha da vulgaridade. Mas olha a quantidade de referência que a gente tem em um filme dele aqui. Se tinha uma coisa que esse homem não era, era vulgar de fato, Não, e o que eu no acho Com sentido certeza. estrito, né? engraçado dessa questão dele pegar todos os personagens caricatos e levar ao extremo, o que ele faz com esse personagem que é caricato por essência, traz para a normalidade? Esse contraste é Gente, muito louco, não é? Porque assim, o final desse filme. muito bom. Você espera que o monstro seja o monstro do começo ao fim, quanto mais monstro, melhor. Né? E ele traz como. Por isso que é o humor de contraste, né? Você espera um monstro caricato e vem um homem mais normalizado, um homem. Lógico, depois de um certo tratamento e tal. No começo ele é o monstro per se, né? Mas Mas o, antes de o, o, comentar. tá bom. Não, antes de comentar essa imagem, Fer, volta na transformação. Não, quando ele Tá. está fazendo o processo. Isso. Cena clássica do que a É. gente espera do jovem Frankenstein, que ele dê vida a um corpo morto. Inclusive a sequência que é onde a gente vai conseguir esse corpo, e aí eles fazem referência ao filme Muito, original, muito. Desenterrando depois. desenterrando. É muito bom. Fala, Jason. Não, eu acho engraçado o corpo enforcado lá balançando assim, sabe? De um lado pro Sim. outro. É muito. Faz referência para mim, inclusive, eu que gosto muito dos filmes de terror dessa época, tem um filme chamado, acho que é Ladrões de Túmulo, que ficou, que inclusive quem participa é o Boris Karloff, que era o Frankenstein original. Para mim, ele também tá fazendo referência àquele filme, né? Então, assim, e aí eu pego o corpo e tal, e aí vem a cena que eu acho que é uma das cenas mais hilárias do filme todo, que é, beleza, qual é o cérebro que a gente vai colocar nesse gorila? Eles falam, né? É um homem gigante em todos os sentidos. E aí vem essa cena. Ele manda o Igor pegar o cérebro de um cara que era santo e cientista, chamado Hans Dubruck, sei lá, né? Só E que o aí Igor se assusta pega o com cérebro, né? raio e derruba Se o assusta com ele cérebro no chão. mesmo. É? Uhum.
se assusta com ele mesmo, né? Porque o Ah, com raio ele. ilumina e ele se olha no espelho. Ah, justo, exatamente. E acaba derrubando. E aí a alternativa é pegar esse set, que O também cérebro, né, que estava escrito abominormal, abnormal. abnormal, Anormal, né? abnormal. Anormal. É. Só que Anormal. Mas o que Fala, que é fala. engraçado? Tipo, do not use this brain. Não use esse cérebro. É normal. É muito zoeiro. Já tá zoando. Tipo, esta era a pior opção e ele resolveu pegar, entendeu? Isso aqui, esse tipo de humor que às vezes é meio esquisito, mas faz todo sentido. Porque quantos filmes, olha, de terror especialmente, não aconteceria nada se ele não tivesse, se ele virasse as costas e fosse embora. E ele vai, Uhum, entra né, no negócio. Então, assim, os filmes de terror, eles necessitam dessas decisões muito idiotas para ter tração. E aí acho que ele faz uma uhum. paródia com isso, entendeu? É uma decisão muito idiota pegar o cérebro que não era para pegar e. Não, beleza, vamos que vamos. Entendeu? Mas volta naquela imagem anterior, Fer, o personagem do Igor, Ah, não, peguei. antes dele, Uhum. ele quebra a quarta parede o tempo inteiro. O Ele tempo tá todo. sempre olhando Sim. para nós, falando conosco. Isso é muito legal, porque é uma cumplicidade de que o diretor sabe que o público está morrendo de rir com aquilo. E ele olha, É e um, ele tá mostrando, ele tá dizendo, ó, esse aqui, ó. É é assim um como a dom. morte no sétimo selo, né? Também faz isso. Só que não é que ela quebra ou a quarta parede, mas ela fica olhando pra câmera. Né? E aí Hum, você tem a sensação que ele tá falando com você, mas não está, né? É um diálogo ali entre os dois, uhum, muitas vezes. É que eles brincam com isso também. Eu acho isso que isso é aí. sensacional, que mostra o domínio que o Mel Brooks tinha da plateia, mesmo sendo num Hum. filme. E essa cancha o que dá é stand-up e televisão e tal, porque você tem que imaginar, bom, se eu apresentei isso no roteiro e na imagem e na interpretação, eu levei todo mundo para esse canto aqui de pensar. Então agora eu vou fazer isso para eles rirem, para dar contraste, ou vou quebrar a quarta parede. Isso mostra um nível de controle da audiência e da narrativa que é um absurdo, né? Às vezes a gente acha muito que humor é uma coisa fácil, mas nesse nível que é feito é difícil. Porque você pega, vai, Uhum. umas comédias, todo mundo em pânico, assim, é um atrás do outro, não te deixa respirar, no final não tem nem como você entender o que a plateia tá achando. Então eles vão jogando um monte de sketches, assim, uma atrás da outra. Esse não, ele tem uma linha narrativa muito clara, e você é levado a rir por contraste de coisas da própria narrativa, entendeu? Então isso é muito bem feito, assim, é elogiável e elogioso ter esse tipo de direção. Sem dúvida. E eu acho que a preocupação do Mel Brooks aqui, inclusive, de falar, olha, eu vou, em 1974, contar uma nova história do Frankenstein. Pergunta isso interessa para quem? Em princípio, para ninguém. Mas é ele dizendo, olha, aconteceu alguma coisa aqui na década de 30 que é importante, eu vou trazer isso de volta. Mas eu vou trazer de volta do meu jeito. E como eu quero contar, mas eu não vou deixar de lado a qualidade do que foi feito. É por isso que ele escolhe filmar em preto e branco, usar lentes específicas. Inclusive, o estúdio não queria aprovar de jeito nenhum. Falou: imagina, 74 preto e branco, vocês vão Malu, quem que falir o aprovava essas estúdio. coisas, né? É só a nova Hollywood para ter surgido. Se não houvesse nova Não Hollywood, é? metade dessas coisas que a gente acha maluca, ninguém ia assinar um Com cheque em branco para certeza. um cara fazer um bagulho desse. Nem ler um roteiro, De imagina escolher jeito as nenhum. lentes, o preto e branco. É muito louco. Hollywood tava precisando Eu mesmo, vou. gente. Tava, né? Eu vou ver se eu acho aqui a bilheteria, ó. O orçamento foi de. Gente, foi muito barato, né? É, eu 2 tenho aqui milhões e também. 800. É nada, né? Exato. 2 milhões e 800. O cenário estava pronto, só Faturou, pegou de volta. faturou 86 É milhões. muito. Nossa, Foi ou não foi um sucesso o esse filme? retorno É sobre o absurdo. investimento, cara, foi 40 vezes quase vai, É. 40 eu arredondei muito, mas vai, dá Reza a lenda uns. que o original tinha uma meia hora a mais de filme que eles foram cortando porque as piadas não funcionavam como deveriam, né? Enfim, mas a Outra coisa Fox que é ficou muito feliz. interessante, viu, que eu tava vendo, a data de lançamento, 15 de dezembro. Porra, o cara tancou lançar perto do Natal. Que são datas festivas. Deve ter um monte de filme natalino na época. Tem o jovem Frankenstein no meio do rolê. É muito louco isso, né? Você pensando sei lá, ordem de lançamento, né? Organização. O Jason sabe melhor que eu isso aí.
Mas não sei se esse filme não encaixaria, né, Jason? Acho que teoricamente nessa época do ano, né? Não, período de férias, né? E outra, foi o ano do Star Wars. Então a vibe era completamente oposta a esse tipo de filme, né? Exato. Porque você tinha filmes espaciais ali, alguns anos antes teve o 2001, né? Então, assim, a cultura popular, ela estava em outra orientação. Apesar de que também não deixa de ser uma ficção científica, né? Ah, sim, com Fato. certeza. Inclusive, Jason, depois, gente, assistindo o documentário do Mel Brooks, eu fiquei com vontade de assistir tudo que ele fez. E um dos que eu não vi foi o. Eles traduziram como SOS Tem um Louco Solto no Espaço, que é a Chama paródia Spaceballs. do Star Wars, que é o É, Spaceballs. O Né? E Spaceballs. foi um super sucesso, Que super talvez sucesso, seja o né? filme mais famoso dele, né? porque Olha, tem. não, eu acredito que o Young Frankenstein é mais famoso, Young. depois o Banzé no Oeste, depois o Spaceballs, mas assim, os três estão muito próximos. Mas pontuação no IMDb, esse daqui tá com 8. É super alto, É. né? Passou de. A partir de 7 já é um filmaço. Já, todos os outros estão acima de 7, inclusive, né? Só para ter noção. Realmente foi um sucesso de público. Aqui a crítica pouco importa, mas o público gostou muito, muito, muito. São filmes populares, de fato. Bom, e depois que eu ia falar que daí a sequência da colocada do cérebro e quando o monstro finalmente está vivo e tudo mais, e começa a agir feito um louco e não como um santo e um cientista, a cena do Frederick perguntando pro Igor que cérebro foi que você pegou. Ele fala assim: Você vai ficar bravo comigo? Ah, não, imagina. Foi um tal de Abby. Abby-Hu, né, em inglês. Abnormal. Cara, pra Abnormal. mim essa É. é uma das sequências mais E aí ele engraçadas tem do outro ataque cinema. histérico, que ele Fica começa normalmente. louco. Isso é muito bom, cara. É muito bom. É muito bom, né? É Ó, sensacional. eu logicamente fui atrás da informação com a ajuda de recursos de IA, né? Mas em termos de bilheteria, não de valores, em número de espectadores, estimativa é o Banzé do Oeste, o primeiro entre 65 e 70 milhões de espectadores. O segundo é o Jovem Frankenstein, 45 a 50 milhões. A Última Loucura de Mel Brooks, 20 milhões e Alta Ansiedade, 18 milhões. Mas ele não consegue capturar os outros, tá? Não tem esses dados. Se for por Nossa. valores, o que mais ganhou dinheiro foi Banzé no Oeste, por incrível que pareça. Banzé no Oeste. Depois o Jovem Mas Frankenstein teve mais bilheteria. Aí vem a loucura, a história de Robin Hood, mas daí acho que é a inflação, né? Que é de 93 já esse filme. E com 72 milhões. E só em quarto lugar o SOS Tem o Louco Solto no Espaço com 38 milhões. Não foi muito, cara. Eu acho que talvez tenha sido um filme mais de videolocadora e tal, mas talvez ao cinema ele não fez muita bilheteria, não. Televisão, né, talvez. Televisão. É um clássico de sessão da tarde isso daí, né? Então acho que tenha ficado... Robin Hood também. entendeu? Mas enfim, só pra ter uma ideia. E esquecemos de falar E o que pior ele foi a trabalhou com Primavera para Leslie Hitler. Nielsen, que é o primeiro, né? É natural isso Cara, acontecer. deu 1,6 milhão só. Caraca. Mas ele fez o Drácula Morto Mais Feliz com Leslie Nielsen em 95, gente. Exato. Que também não foi Que é a grande paródia bilheteria, do não. Drácula. Não foi. É Fracasso 5,9 comercial aqui, foi um expressivo do desastre. seu último filme. Custou 30 Mas milhões, eu fez adorava. 10. Não, é divertido, mas é isso que tá. Eu acho que é um humor que com o tempo ele foi ficando muito batido, porque foi copiado à exaustão. Até filmes que não eram comédias, às vezes faziam alguma coisinha só para ter o alívio cômico, sabe? E eu acho Até que hoje, é um né? cara... até hoje, com certeza. E eu acho que é um cara também, que a gente falou, né? Bom, Mel Brooks está com 100 anos agora. Ele não era necessariamente um cara novo. Então a própria visão de mundo, de humor, era um pouco elaborada. A gente acha que talvez as redes sociais deram uma simplificada na audiência, mas já nos anos 80 e 90, as pessoas já não tinham mais tantas referências de clássicos e tal. Já eram Estados Unidos, MTV, TV a cabo, entendeu? Não tinha internet, mas as pessoas não estavam lendo os clássicos mais. E aí eu acho que essa questão
do tipo de humor, de brincar, né? Drácula, essas coisas. Não só isso, né? Os clássicos do Western, que ele brincou bastante, eram temáticas que já tinham escapado um pouco do mainstream da cultura pop. E ele insistia em fazer porque ele achava que tinha um valor nisso, né? Não sei, a visão que eu tenho olhando os filmes dele, acho que é meio isso, assim, ele é um cara Uhum. de outra época, e aí, mesmo nessas, nos anos 90 ele já tinha quantos anos? Se ele é de 20 e pouco, já tinha 70, né? 60. 60, né? Então já era um homem de 60 anos. Às vezes é difícil de conectar com as novas 60, gerações, 70. né? Gente, eu posso fazer mais duas referências. Eu vou lembrando das cenas. E, pô, foi tão gostoso rever esse filme depois de tanto tempo. E eu lembro que assim que essa cena aconteceu, eu falei: caramba, isso daqui também muda outras comédias que vão aparecendo. Que é a sequência quando ele rouba o corpo e tá carregando o corpo e aparece um policial. E aí, Uhum. o braço do É. morto cai do caixão e ele Ah, a precisa gente parar não na tem esse frente. take. Uhum. Eu esqueci de colocar É de essa boa. imagem aqui. E aí ele Uhum. precisa fingir que o braço do morto é dele. E aqui pra mim nasce uma referência gigante a outro filme chamado Morto Muito Louco, Uhum. que é um clássico dos anos o quê? 90, Morto Muito Louco? Eu acho que é É uma 90, cena bem 2000. tio Paulo, né? Essa cena. E tio Paulo. Nossa, é uma Para referência os já mais muito jovens moderna. aí. Essa já é uma referência contemporânea. Mas porque vem de um morto muito louco que vem desse filme, né? Com certeza. Vem Sim. desse filme porque é uma sequência rápida. Deixa eu ver, Morto Muito Louco. É uma sequência rápida, mas ela é tão emblemática. É, você vê que o Weekend at insight veio Bernie's, daqui, né? 89. Uhum, uhum. Porque daí vão fazer um filme inteiro em que um cara, bem, tá morto e precisam parecer que ele tá vivo. O filme é de 89, o Morto Muito Louco. E aquela figura do policial, do xerife lá, que tem um Não vou braço conseguir. estranho, pô, não tem como ver aquilo e não fazer referência a Doctor Strangelove, do Kubrick. Que a gente tem É, o Peter Sellers naquela função de louco, que tem uma mão sim. mecânica e tal. As referências são muitas, as influências são gigantescas. E como pode, né? Tudo de um filme muito despretensioso, muito simples, né? É, E fácil de digerir. acho que é nesse sentido que eu estou dizendo, assim, não é só ler os grandes clássicos, mas ter um repertório muito grande. Que, entendeu? Ele vai do Uhum, Frankenstein até Doctor Strangelove, até o Sétimo Selo, sei lá, um monte de coisa que você vai vendo, referência, referência, referência. Hoje em dia as pessoas, é uma autocrítica aí, eu não estou dizendo que eu tenho muita referência, mas na média as pessoas têm muito pouca referência, né? E aí acho que esses uhum, filmes vão perdendo um pouco os próprios Monty Pythons, cara. Você precisa ter uma noção de história da Inglaterra, de É. história da humanidade, às vezes que, entendeu? As pessoas hoje não se ligam mais. E aí você, às vezes, acho que as novas gerações têm dificuldade de assistir esses filmes muitas não entendem ou não pega, sabe? Não peguei. O Jason falou, né? Ou os caras vão olhar pro Gene Hackman e falar, não é o cara do meme? É a referência que eles têm ao cara do meme, tá ligado? Então, assim, eu muito acho bom, bem que. lembrado. Então, eu acho que, assim, existe uma questão que a gente não pode. Né, quem analisa filme, quem assiste, né, nossa audiência gostaria de ouvir a opinião também, que é o seguinte: o repertório, antigamente, ele era formado de uma maneira mais vasta e ampla, até porque você tinha menos opções. Vocês entendem? Você não conseguia pegar um nicho e abraçar, porque rapidamente o nicho se esgotava. Então você ia com vários nichos, várias coisas e tal. Hoje, se você gosta de K-pop, você pode passar a vida inteira só vendo K-pop e você não vai esgotar o que tem para ver. Só que ao mesmo tempo você não Uhum. está vendo as outras coisas, nada contra K-pop, vocês entendem? Então eu acho que isso é uma questão mais contemporânea nossa. Os repertórios são mais estreitos porque eles são nichados, e dentro do nicho ele explode, entendeu? Esses filmes mais universalizados com referências de várias tribos é muito difícil hoje de fazer e de É porque a curtir. referência. A referência, como você coloca, Fê, ela foi produtizada. Sim. Então, você trouxe, por exemplo, há uns vídeos atrás a questão do fanservice, que é uma expressão até criada pelo Érico Borgo, que é um brasileiro. Então, por exemplo, o que é uma referência? Se você está vendo um filme de quadrinhos, a referência é uma,
um ponto do repertório que você tem sobre aquela própria obra, sobre aquele conjunto de obras específico, por exemplo, que vem dos quadrinhos, e aí você tem que enxergar no filme que você está vendo uma reprodução exata dos quadrinhos. Isso não é referência de repertório. Na verdade, isso é referência de falta de repertório. Referência de repertório é justamente o que a gente está falando aqui, quando você enxerga diversos títulos diferentes, de criadores diferentes, de propriedades intelectuais distintas, sei lá, ao longo de 50 anos de cinema naquela época, não sei, 70 anos de cinema, e até mais, para além disso, se você for considerar a história Frankenstein, né, o Sim. monstro de Frankenstein, de, cara, pontos que não necessariamente se conectam. Né? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, pelo contrário. O que é referência? Ah, eu tenho que ver um filme do Superman e ele tem que ter uma cueca vermelha por cima da calça, porque é assim que eu vi nos quadrinhos. É isso que é uma referência. E se você não, se esse Superman não tiver uma cueca vermelha que nem os quadrinhos, ele não é o Superman que eu vi na minha infância. Então a referência ela tem que ser limitada ao conjunto daquela obra em diferentes mídias, ou pior ainda, ela tem que referenciar você, para que você entenda que aquele filme está falando de algo que você tem a capacidade de compreender, que por si só não é uma capacidade ampla de cognição ou de até mesmo de interpretação do contextual, do que está passando ali. Mas quando você pega o Monty Python, por exemplo, se você não souber, eu concordo totalmente com o que vocês falaram, se você não tiver a referência histórica, geográfica, religiosa do que eles estão criticando ali, você perde a piada. Então você fica só com a bobeira, você fica só com a caricatura, mas você perde a inteligência da piada. É isso que é muito interessante nessa questão referencial, quando o foco da referência ele não é o produto, ele não é você, mas ele é o repertório artístico, né? Eu acho que, assim, você dando esse exemplo dos super-heróis, eu me lembro de eu discutindo em sala de aula com os meus alunos sobre o Coringa, do Joaquin Phoenix. E eu falei, galera, eu não achei o filme grande coisa, porque, na verdade, eu já vi esse filme várias vezes. Tem coisa de Taxi Driver, tem coisa assim, você vê que quem escreveu o filme tinha claramente as referências que geraram o Coringa. Só que a nova geração, por não ter, acha genial. Não estou dizendo que o filme é bom, mas genial o Coringa não é. Não sei se vocês concordam comigo. Porque, na verdade, cara, não estou dizendo que é um filme ruim, mas é isso que eu falo. A falta de repertório hoje chegou num ponto que às vezes as pessoas estão batendo palma para as obras, achando que são extremamente originais, e no fundo é inteiramente baseada num estilo, numa coisa que as pessoas... que já foi feita, vocês entendem? Tipo, eu lembro que meus alunos tinham dificuldade de entender isso, porque eu falei, cara, assiste os filmes então. Eu falei, assiste Taxi Drive, essas coisas, depois vai ver o Coringa, para ver se você não entende essa questão da referência, entendeu? Da loucura, do homem saindo. E você vai ver vários filmes que hoje estão sendo feitos, eles são... quando é Stranger Things, por exemplo, é uma referência que está dada. Vocês concordam comigo? Do D&D, dos anos 80 e tal. Mas tem muito filme, acho que hoje em dia está se vendendo meio como original, e eu não digo que é cópia, que é um exagero, mas assim, é muito... Sabe, o mesmo plot, o mesmo enredo, a mesma coisa. Aí é pastiche, né, Fer? Nas artes a gente chama isso de pastiche. Você busca um monte de coisa, junta ali, joga e deixa a pessoa achar que aquilo ali é original. Mas, Flá, eu não tô nem falando um monte de coisa. As pessoas às vezes pegam um caso... A Netflix, cara, eu parei de assistir séries, essas Mestre em fazer isso. Filme da Netflix, porque é mestre. Ele pega um clássico de uma época, aí coloca uma temática moderna, não vou nem entrar em cultura woke nem nada, tô falando só de temática moderna. E vende como um produto extremamente moderno, e novo, e revolucionário. E as pessoas consomem falando, nossa, que legal. Cara, as pessoas hoje, por não terem o repertório, elas pagam para consumir subprodutos de obras legais clássicas. Por que não vê logo a clássica, pô? Você deu que... Não clássica, né? Mas a original, os originais, assim... A gente talvez tenha feito uma grande digressão, mas esse filme pede, né? Talvez não, faz sentido. Faz sentido trazer esse porque ponto. Não sei que vocês têm essa mesma sensação, assim. Eu hoje, com mais velho, com um repertório um pouco maior por ter assistido muita coisa, eu tenho muita pouca paciência para assistir as coisas novas que estão vindo, especialmente dos streamings. Porque para mim é muito cópia. Toda vez, já vi. Eu sei que existe a referência, tá? Não preciso que a pessoa seja genial, mas assim, estão jogando muito safe. E aí, basicamente, são...
Não, até o que. demais. O Toy Story 5, por exemplo, é uma composição do primeiro com o segundo. Então eles recriam momentos dos É, primeiros filmes. Não só em cenas, mas no aí é enredo, loucura, na né? construção de personagem. Então você fala, porra, o que Você. que eles estão querendo dizer? O estúdio vira pra você e fala: lembra desse filme que você ama? Olha ele aqui de Uhum, novo. Então, se você gosta uhum. daquele, você tá gostando disso que você tá vendo aqui também. E aí a comparação com o filme que a gente tá falando, o Jovem Frankenstein, é justamente essa. Uma coisa é você fazer um cover de uma música colocando o seu estilo em cima daquele cover porque você tem o que dizer, que é o que ele faz com o filme, é o que o Brooks faz com esse filme. Uma outra coisa completamente diferente é você copiar algo que já existiu antes só para vender como novo, quando não é novo, quando você já viu esse filme algumas vezes. E Sim. aí a questão é que a audiência de hoje em dia não pensa no que tá vendo, não reflete em cima do que tá vendo. E aí sai de um filme desse e fala: nossa, que filme maravilhoso. Ah, nostalgia, como se fosse positivo isso. É. Mas não, não é positivo. Pelo Não, contrário, o estúdio tá te chamando de idiota. e tá ganhando dinheiro fácil. E o que eu acho Fácil. interessante desse filme do Mel Brooks é que ele pega tudo isso que a gente falou e dá um passo além, que é o seguinte: ele pressupõe que a audiência tem repertório para entender as piadas. Ele não explica, Exatamente. ele não faz o que você Exatamente. falou, tipo, eu pego a cena do antigo e reproduz. Não, ele Volta lá. tipo, ele não reproduz ipsis literis, ele parte do pressuposto que a audiência é qualificada, tem esse repertório, e aí ela vai achar, e não só esse, né? Como eu falei do Mel Brooks, mas Monty Python faz muito disso, tá? Ou seja, ele parte do princípio que a partir do repertório da audiência, eles vão achar engraçado. E é por isso que talvez alguns filmes desses hoje em dia estão ficando meio anacrônicos, porque a galera não está conseguindo acompanhar as referências. E aí, pô, mas não estou falando que é o seu caso, viu, Zé? Você falou que não achou graça, mas eu confio no seu repertório. Mas tem Não, gente que lógico, não. claro. Eu não vou nem falar de graça ou não graça, mas não entende o filme porque não tem Uhum. repertório que antigamente você podia supor que a audiência teria. Né? Esses Mas eu dias eu acho vi que é. uma. Pode falar. Não, Pode pode falar. falar, Não, Fábio. não, fala você. Fala você que eu vou mudar. Esses dias eu ouvi de algumas pessoas que trabalham comigo e que são da geração Z, ah, que novos criadores de conteúdo do TikTok, novos assim, que eu quero dizer novos de idade, porque são pessoas de sucesso, entre aspas, dentro do TikTok. Eles estão começando a criar vídeos que por si só já são rápidos, já tem a narração acelerada, como a gente sabe que hoje em dia as pessoas veem filmes em uma vez e meia ou duas vezes, que é um absurdo, né? E aí eles me disseram que os criadores de conteúdo hoje estão terminando vídeos com frases pela metade, para dar ainda mais a sensação de transição, de velocidade de transição entre um conteúdo e outro. Olha isso. Nossa Senhora. E isso tem um fator Isso é uma psicológico. paranoia Doentio. já. É. É Não, Isso é isso, doentio. doentio. E isso tem o fator Uhum. psicológico da economia da atenção, que você não É fechando a lógico. narrativa, a pessoa não vai parar de ver. Porque, pô, se a É frase parou no lógico. Uhum. meio, a narrativa. Bom, as narrativas já são incompletas mesmo sem frase no meio, né? Mas ainda mais com uma frase no meio, aquele recorte, aquele Reels, aquilo que você assistiu, não completa a narrativa, seu cérebro quer saber o final da história. E ele fica scrollando, o Doom Scroller loucamente. Dado o nível que É, a gente está fazendo. Mas isso, Jason, eu acho que é sintomático de tudo isso que a gente está falando, né? De que, assim, total. o consumo de mídias hoje e de conteúdos chegou numa maneira tal que ele é fragmentado, recortado e sem repertório e é mais do mesmo. É só um. Aí concordo, é tudo pastiche. É um grande pastiche que a gente consome hoje em dia, mas não é bonito. Não é um pastiche legal, é um pastiche de quinta categoria, digamos assim. Forçado. É. É. Mas aí tem uma cena nesse filme que é muito boa, em que o cientista, ele tá apresentando a criatura para as pessoas e todo mundo fica Ah, horrorizado. pode E crer. Eu não tenho aí exatamente essa. ele fala, não sei se tem uma cena, uma imagem disso, mas o Wilder fala para eles: por que vocês estão reagindo assim? Ele é um deus. Vocês não estão vendo que ele é um deus? Aí volta pra criatura e ele fica. Ou seja, ele tá Porque ele zoando só com a imagem grunhe. de Deus, né? É, Então ele fica grunhindo. E é essa a imagem. Essa a imagem do seu Deus, então. Um Deus que é, na verdade, um bicho, um animal. Só que também é a imagem desse tipo de pessoa hoje em dia. Uhum. Alienada Uhum. diante do que vê. Muito Alienada bom. diante do conteúdo que não consegue construir uma frase com sentido.
não consegue construir uma frase conectando duas ideias, entendeu? Porque Mas são pessoas que ficam. é aí que eu acho que tá a É, genialidade desse filme, Muito gente. boa. Toda é, essa geração tinha que assistir, porque olha depois a inversão disso, porque a ideia é, é onde o filme de 31 para, que é o monstro é o monstro e ele precisa morrer como monstro, aqui não. A ideia é, não, eu vou é. amar esse monstro para inseri-lo na sociedade, porque não é possível, vou ter que conseguir fazer isso, É. né? E E- obviamente é muito engraçada a cena que ele tenta amar o monstro, do tipo, né, vamos Uhum. lá? Fala, Fer. não, eu ia falar que acho que uma das grandes virtudes da originalidade, porque até agora a gente falou muito do lado paródia, né? É justamente da onde ele continua a história, que ele pega a obsessão do Uhum, Dr. Frankenstein original, que era apenas dar vida, e esse não, ele quer criar o ser da vida e da dignidade ao monstro, transformar um uhum, cidadão funcional. Tanto que ele se Uhum. coloca numa situação que ele vai passar parte da inteligência dele para o uhum. monstro, para que ele possa ser treinado. Quer dizer, aqui ele já estava sendo treinado, aqui ele vê que não dá certo só treinar, né? Eles... Deixa só eu comentar essa cena antes de você falar disso, porque Claro. é esse momento que o Jason falou, que ele vai apresentar o monstro, mas ele tá conseguindo domesticar. E aí Uhum. ele bota o quê? O monstro para dançar. E, gente, aqui é uma particularidade do Mel Brooks que tinha fascínio por esse tipo de show, de demonstração de sapateado que faz todo sentido na década de ouro de Hollywood, que eram as coreografias do Busby Berkeley. Que a gente Uhum. tem a rodo nessa época dos anos 20, anos 30, acho que até os 40. E aqui, então, ele recuperando mais uma coisa da época para dizer, não, se tem alguma coisa que alguém que não é monstro sabe fazer é sapatear, então eu vou colocar ele É. sapateando aqui. Inclusive, isso também foi uma briga entre o Gene Wilder e o Mel Brooks, porque foi a ideia do Gene Wilder, e o Mel Brooks falou, não vamos fazer, isso vai acabar com o filme. E eles foram discutindo, discutindo, até que o Gene Wilder falou, e aí? O Mel Brooks falou, eu topo, vamos fazer. E é sensacional, porque é a chave de virada. É o momento, então, que o monstro tá sapateando, literalmente. Só que a partir daí a coisa vai Ele desandar está quase novamente. sendo aceito, aí ele se assusta com a É, fobia do fogo de novo, né? É. fogo de Mas novo. E aí é quando vai precisar passar parte da inteligência do Frankenstein para o monstro. porque ele vê que para superar talvez essa trava, que ele, primeiro que ele não articula nenhuma palavra, e depois que ele tem essa fobia ao fogo que atrapalha um pouco os dedos, e ele fica incontrolável. Mas aí o que eu tava rachando o bico? Eu tava lembrando da É. cena que ele pega pros assistentes, né? O Frankenstein ainda recém-ressuscitado, mas já sabido que era um monstro com o cérebro errado, tá preso num Abnormal. calabouço. Ele tá preso num calabouço, ele fala, olha, eu vou descer lá e só vou sair, né? Todo altruísta, né? Quando eu conseguir que esse monstro seja um homem, não sei o que, sei o que lá. E eu posso bater, gritar, mas vocês não abrem a porta, beleza, galera? Beleza. Aí ele, 2 minutos, o monstro vai, ele, pelo amor de Deus, você está brincando. Aí ele tem outro ataque histérico, tipo, que, mano, essa cena é muito engraçada, porque ele o tempo todo ele tenta parecer um cara com muita obriedade, com muito sério, né? Aquele cientista. Tem uma puta crítica legal à ciência, né? A ciência como acima de tudo, a ciência como, né, detentora da verdade e da ética e nobre, né? Então, assim, primeiro ele relega a ressuscitação dos mortos. Depois, bom, isso é possível pela ciência. E quando ele vê que está tudo errado, não, eu vou usar a ciência. Mas toda hora ele cai em contradição, ele mostra que é mais uma Uhum. casca, né? Isso eu acho que é uma coisa sutil, mas muito legal também. Que é uma Sabe o que a cutucada gente no. pulou? A Hum. gente pulou a cena do Gene Hackman. Pelo amor de Deus, vai lá Ah, na não, é porque cena. daí. É, Mas a cena de Hack não é acontece anterior, antes de é a tentar primeira escapada. domesticar? É, a primeira escapada é Sim, ótima. aqui, ó. Fantástica Gente, essa para cena, né? quem não sabe, essa cena é quase uma reprodução do original. Para quem conhece a história, o Frankenstein, em dado momento, ele sai andando pela vila e ele vai ser educado por uma pessoa que é cega. No original, é ali que ele aprende a ler, a escrever, a ler, na verdade, né? E a se comunicar. E aqui a paródia é bizarra de engraçada, porque ele vai até a casa do cego
E o cego recebe ele muito bem e fala: Meu amigo, vem aqui, senta, vamos comer, vamos beber. E dá tudo errado, porque o cego só faz paspalhada com ele É. o tempo inteiro. Vai servir a sopa e, por ser cego, ele derruba a sopa no colo do Frankenstein. Né? Vai servir o vinho e quebra a caneca do Frankenstein. Frankenstein sai de lá desolado porque ele É. não conseguiu criar amizade, porque o cara quase matou ele 3, 4 vezes. É É. muito boa a sequência. Eu, E é o Gene Hackman. eu acho que assim, não é uma piada com capacitismo, obviamente, mas, Não. mas, sim, Dane-se isso. mas o que eu quero chegar assim, obviamente ele tá tirando sarro um pouco do roteiro original, que tipo assim, pô, um cara cego ensinou tudo pro Frankenstein, não é tão simples assim, né? Tipo, era um ser abominável. É isso que eu falo, que ele subverte muitas vezes ele cria personagens caricatos para chamar a atenção da gente de certos absurdos que a gente encara como normal numa história, né? Tipo, Uhum. pô, era um idoso cego passando necessidade na história original que acaba ensinando muita coisa. Pô, tá de brincadeira, né? Esse cara tá. E, e a Ele que brincadeira precisa de ajuda, legal né? é que quando o Gene Wilder falou pro Mel Brooks, chama o Gene Hackman, ele falou, imagina, vou ter que, sei lá, vender meu rim para conseguir. O Gene Hackman tava no auge, aqui é 74. Eu acho que ele já tinha feito Operação França Já. aqui, se eu não me engano. Preciso ver, mas eu Operação acho que França, sim. eu já vejo aqui, mas acho que é Tava de no antes. auge. Então, imagina, e o Gene Hackman falou, não, eu quero fazer, eu topo fazer essa ponta aqui no filme. Brilhante, né? E aí, caminhando pro final, então, 71, Operação como é? França. Ele já tinha feito Perfeito. e ganhado Já, tudo com ele. Ah. Da já. hora. Era um grande ator, de fato. Só veio para coroar o filme. E partindo para o final, então, o que que a gente tem? A saída mais louca, que é de fato transformar o Frankenstein, o monstro, em uma pessoa que vai se defender através das palavras ali. Então, Eu acho que ele só vai. faltou. Ele. Antes disso, Ai, tem muita coisa boa, cara. a gente só faltou, antes dele se civilizar, é É quando antes ele. dessa, Fer, na verdade. Isso aí. É, antes dele civilizar, ele acaba encontrando com a noiva original do Dr. Frankenstein, né? Ela chega lá para visitá-lo e no final ela acaba sendo raptada, numa das fugas, Raptada. ela acaba sendo raptada pelo Frankenstein e toda aquela frescura de não poder consumar atos e de meu batom, meu cabelo que ela tinha com o Dr. Frankenstein, o monstro acaba meio que violando ela, né? Não deixa de ser, mas ela acaba gostando. Uhum. E aí que eu acho que é uma coisa muito Ela engraçada, se assim. apaixona por ele, né? Não só por ele, né? Você acaba se apaixonando pelos dotes dele, né? Lógico. É, e A é, brincadeira é com uma parte do corpo específica Pelo dele. monstro não é Meu dele, pelo, Deus, bem imagina. desse pelo tamanho, né? jeitinho, né? Pelo dote, talvez, do Frankenstein. E aí eu acho que é interessante que também essa personagem no começo ela é criada e a gente não entende muito bem, né? Por que ela é tão chata e tal. E aí também é meio que uma cutucada, pô, um monte de mulher aí, xarope, não sei o quê, que não sei o quê. Na verdade, quando ela descobre algo que ela gosta muito, ela deixa de ser muito xarope, entendeu? Então é muito Hum. engraçado. E ela acaba se tornando, de certa forma, a noiva do Frankenstein. E aí tem muitas referências estéticas dela, né? Que é muito Não, a legal. referência é automática. Né? Assim que eles terminam, porque a brincadeira é que eles fizeram algo ali 7 vezes, né? Tava indo pra É. sétima. Mas não E tem a cena ela deles já fumando, né? acorda com o cabelo, com a É, mecha branca que é típica da Bride do Frankenstein. exato. Fala, Jason. Não, eu ia dizer que assim, naquela época eles não tinham, claro, ainda o conceito de universo que a gente tem hoje, né? O universo de Uhum. Sim, sim. histórias. Então, por exemplo, se você pega a noiva, The Bride, o filme, é uma pretensão de você mexer com a personagem da narrativa do Frankenstein, do universo Frankenstein. Então, assim, não é uma mera referência, é de fato uma tentativa de você continuar a história, que é isso aqui que a gente está vendo, Uhum. né? Exato. É uma Uhum. continuidade mesmo da história original. E aí é interessante que ela vai acabar aparecendo na hora que o próprio Mel Brooks já está dando continuidade à história com ideias originais, por assim dizer, né? Com ideias dele mesmo, né? Não, outras coisas Uhum. já são originais mesmo. Mas aí que de tentar reeducar e tal. Tanto que o que nos leva a essa cena aqui que é. Ué, cadê? Ué? Que daí quando ele já Essa. tá. É muito bom, Sensacional né? isso.
que aqui é o auge de mostrar que ele foi um homem civilizado e normal, porque daí ele tá lendo um Wall Street Journal, já tá deitado na cama com a mulher, e já caiu na E ele rotina, parece um né? homem de meia idade, né? Exato, né? É o senhor, senhor Tem a monstro, né, cara de Um gente? homem. Porque ele ogrinho, né? não tem nome. E É. com um pijama de Um oncinha, né? Dá pra ver um hobbyzinho. hobbyzinho de onça, né? E aí acho legal, cara, que também é outra coisa, né? A sociedade que não é um monstro, vamos arrebentar. Ah, então beleza, ele tem que ser humano. O que é ser humano? É ser um xarope, entendeu? Ser um cara formal, que lê o jornal, que é casado, ou seja, tudo aquilo que ele tinha de ser especial e diferente como monstro acaba sendo reduzido a um homem comum e aí acabou a graça. Ele, quanto personagem, não só da trama, mas enquanto personagem da vida, assim, eu acho que é interessante também essa pitada de sarcasmo, assim, se a gente domestica o Frankenstein, se a gente faz o Frankenstein ser um cara normal, não interessa que ele ressuscitou, que ele foi enforcado, tudo que ele fez, ele vira um cara comum e a galera dança. Uhum. Eu gosto muito. O final desse filme eu acho que é engraçadíssimo mesmo, porque é isso. Qual é a coisa mais esquisita que poderia acontecer com o monstro? É ele se tornar um homem Normal. de meia idade que tá É, deitado na cama de pijama lendo o jornal, entendeu? E é assim que o filme termina. Claro, com essa noiva ali toda. É muito engraçado, uhum, né? O quanto essa atriz se transforma depois também. Ah, sim, e o doutor Frankenstein vai acabar casando com a Inga, exato. que eu não coloquei, acho que nenhuma imagem aí, Deles mas casados, eles não. trocam os casais, né? Eles É. trocam os casais e meio que todo mundo termina bem e feliz aí, mas é, E é brilhante, né, novamente, como pessoal? uma forma de usar a ciência de uma maneira não tão ética assim, na hora de trocar o cérebro, ele que ele dá para o Frankenstein, ele pega um atributo do Frankenstein também. Não, que ele dá pro monstro. Se você ficar falando Frankenstein, não dá pra Tá, entender. perdão, o que ele Frankenstein é dá um para o médico. monstro, tá ligado? É. O atributo que ele dá para o monstro enquanto doutor é a inteligência, mas parece super altruísta, mas daí ele pega um atributo do monstro também, que é o número de sapato, por assim dizer, já que O bem dotado. exato. E aí é engraçado, né? Porque, pô, quer dizer que o cara no final fez isso, mas foi sacana de alguma maneira, entendeu? Então, assim, eu Alguma acho. coisa tem que ganhar, né? Então, e eu acho que isso é meio engraçado, porque você tá achando que é uma coisa por altruísmo, mas na verdade tem mais coisas envolvidas. E o que eu acho que fecha muito bem o filme por causa disso, sabe? O tempo todo ele tá te levando a questionar éticas, não só científicas, mas do dia a dia, e coisa e tal. E desmascarar um pouco. A gente não pôs foto aqui, mas, por exemplo, as pessoas perseguindo o Frankenstein muito Uhum. O violentamente monstro. o monstro, perdão. E aí, de uma maneira muito simples, eles param, entendeu? Tipo assim, eles são convencidos também de uma maneira relativamente. O monstro fica inteligente, fala pra eles, viu? Mas agora eu sou Cara, uma pessoa, eu consigo e, aqui me quando, defender. A galera e, fala, quando, beleza, então se é assim, tá tudo bem. e quando eles usam o cara do braço de madeira de ariete pra estourar a porta, assim, É é uma muito Mel cena Brooks muito mesmo, né? bizarra, né, cara? Pra entrar no castelo. Tinha esquecido dessa cena. É bem louco. Bom, Mas é isso. meninos, creio que é isso, né? É. Vamos às dicas finais. Puta, difícil, hein? Porque Acho que assim, fica Essa é óbvio. difícil. porque Não, mas quem acho que gostou fica desse óbvio que quem filme. assistiu tem que ver o original, os Ah, bom, isso dois. sim, né? Eu acho, a minha dica eu já dei. Vocês precisam assistir o documentário Não, do Mel Brooks, porque vai mudar tudo o que vocês já ouviram falar sobre ele. É um excelente documentário no sentido histórico mesmo, de trazer documentos sobre vida e obra dessa pessoa que está aqui ainda vivendo, andando no mundo com a gente. Então, assistam, O Homem de 99 Anos da HBO. eu acho que quem gostou desse filme também, como dica individual, eu vou pôr o Airplane, né? O Apertem os cintos, o piloto sumiu. Que eu acho que eu acho que já deve ter mais de uma vez ter sido a dica, assim, mas é porque em termos de paródia, eu acho que é insuperável, assim. É muito bom. Eu indico o Tadinhas, né? Poor Things, que não é um filme de comédia, pelo Ah, pode contrário, né? É um crer. drama, que faz a mesma coisa que esse filme no sentido de reinterpretar uma história original do Frankenstein.
né? Eu gosto muito daquele filme. É a minha interpretação de Frankenstein, ou reinterpretação, melhor dizendo, favorita entre todos os filmes que eu vi. Esse é o quarto filme do universo, digamos assim, né, Frankenstein. Só que eu penso que a história com a Bella, ela é muito bem repensada. Né? Então você faz uma desconstrução de quem é o personagem original para construir algo completamente novo baseado justamente no mito Frankenstein. Então a essência da história está ali, só que a reinterpretação é baseada em cima da ideia de uma mulher ser colocada no mundo, ou ser ressuscitada no mundo, como se ela também não tivesse nenhum direito de viver, ou melhor, de morrer até mesmo. Então ela é trazida de volta e dentro desse contexto zombified da história do Frankenstein. Né? Então ela vira um zumbi que, na verdade, está tentando se adaptar à contemporaneidade do tempo da história ali. E eu acho, assim, um filme fantástico. Eu gosto muito também. Eu vou dar uma mini roubada aqui, gente, mas acho que daí vocês vão concordar. Quem gostou desse filme, assista Primavera para Hitler, o original, os produtores. Porque, assim, se aqui o Mel Brooks estica um pouco a corda lá, ele vai até arrebentar, praticamente, cara. Porque esse filme vai. Não, é mas aí muito então louco. vou roubar e tem que ver Banzé no Oeste. Tem que ver o Blazing Saddles. Vejam Porque Spaceballs também. é a corda esticada até o fim, até o universo, assim, gente. É. Vejam Mel Brooks. Essa é a dica Esse final, é o porque mantra ele é o final. pai de tudo isso aqui. É o pai de tudo, pai de todos nós. Pai de tudo. Fura-bolo e mata tudo. Viva Mel Brooks, 100 anos. Só pra dizer que o Poor Things em português é pobres criaturas, tá? É verdade, né, Jay? Você fala tadinhas, ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Talvez não entendam nem a piada, não porque o nosso público não é qualificado, pelo contrário, mas é porque é um humor muito específico mesmo. Fato. É Bom, isso. É isso, né, gente? Muito obrigado. E desculpe o atraso, hein, gente? Esse episódio aí tivemos um gap maior. Se alguém percebeu, deixa nos comentários aí. Até a próxima. Falou. Tchau.